Olá, olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula por meio aqui do nosso perfil Direito do Trabalho em Debate. Hoje a gente vai estar tratando da nossa aula um tema muito instigante, a questão das instruções nessas demandas de acidente de trabalho, muita polêmica acerca das instruções, acerca da necessidade nessas instruções da realização ou da produção de prova oral, como é que a gente trata essa temática do acidente de trabalho dentro da instrução processual. Esse é o tema da nossa aula de hoje. O pessoal está chegando, estou vendo aqui o pessoal conhecido que sempre acompanha a gente, doutora Patrícia, doutor Renato, doutora Ilge, Leandro, pessoalzinho que está sempre acompanhando aqui o perfil, aplicando os conhecimentos práticos adquiridos. Muito legal ter a companhia de vocês nessa manhã de sexta-feira para a gente poder estar falando acerca desse tema. E acidente de trabalho, né, pessoal, é um objeto processual que se repete, as demandas se repetem, tratando do acidente de trabalho, tratando das consequências jurídicas desse acidente de trabalho, e o advogado deve estar preparado para instruir aí uma demanda que versa acerca dessa temática. Já vi advogado dispensando prova oral, já vi advogado nessa temática de acidente de trabalho entendendo que a prova é só prova documental, e aí, né, incorrer em determinados equívocos que eu não quero que os doutores incorram quando estiverem patrocinando processos com essa temática. O pessoal tá aqui chegando, que coisa boa, bom dia para quem tá chegando. O pessoal tá entrando, pessoal também do YouTube, nossa aula de hoje sendo transmitida tanto pelo perfil do Instagram como pelo YouTube. Pessoal do YouTube, por favor, me confirmar aqui se o som tá bom, o áudio. Doutora Patrícia já tem uma pergunta, acho que teremos muitas perguntas e teremos debates muito produtivos, com certeza. Vou estar respondendo sim todas as perguntas, já podem ir postando as dúvidas antes da gente iniciar o conteúdo. A gente já está aqui com um público bom, pessoal, nossos seguidores de costume já estão aqui. Vamos então dar início aí ao nosso conteúdo de hoje, tá? Já estou vendo aqui as perguntas também, doutora Patrícia, doutor Renato, vou responder, tá certo? E eu vou só fazer uma exposição acerca da temática para a gente adentrar na questão das dúvidas, tá? Bom, pessoal, o nosso tema, o nosso conteúdo da aula de hoje é a instrução nessas demandas que versam sobre acidente de trabalho. Para a gente tratar dessa temática, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que se configura um acidente de trabalho. Não dá para a gente falar instrução sobre acidente de trabalho se a gente não sabe nem o que é o acidente de trabalho, como é que caracteriza, como é que se configura o acidente de trabalho. E no nosso caso, quando a gente trata da competência da Justiça do Trabalho, o que vai interessar esse conceito para nós? A gente vai interessar aquele acidente de trabalho que decorre da relação empregatícia. Então, quando a gente trata de um processo, quando a gente lida com um processo que versa sobre o acidente de trabalho, a primeira coisa é entender o que é o acidente de trabalho, porém, antes mesmo disso, a gente tem que resolver a questão prejudicial acerca da existência do vínculo empregatício. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta nada você investigar se houve ou não um acidente de trabalho, se ocorreu ou não um acidente de trabalho decorrente de uma relação empregatícia, se você sequer tem aí de forma incontroversa a declaração dessa relação empregatícia.
Então, se o objeto da demanda, se o objeto do processo é discutir a ocorrência do acidente em razão de uma relação de empregatícia, a primeira pergunta que você vai se fazer é: a própria relação empregatícia é incontroversa? Se a relação empregatícia for incontroversa, a gente pode prosseguir aí no debate acerca da caracterização do acidente de trabalho. Agora, se a relação empregatícia ela é controvertida, na audiência de instrução, a sua primeira preocupação enquanto advogado, por exemplo, da parte reclamante, é caracterizar esse vínculo empregatício. Em relação ao patrono do reclamado, será obviamente aí afastar o reconhecimento desse vínculo empregatício. Então, a gente tem uma questão prejudicial a ser resolvida quando se trata de lide que versa acerca de acidente de trabalho, em razão da competência da Justiça do Trabalho. Então, primeiro, se define se houve ou não o vínculo empregatício. Em havendo o vínculo empregatício, a gente passa a discussão acerca do acidente de trabalho ocorrido em função dessa relação empregatícia, em função dessa prestação de serviços tópica do empregado em benefício daquele empregador. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque essa temática do acidente de trabalho envolve discussão de duas naturezas jurídicas, de natureza jurídica previdenciária e de natureza jurídica civilista. Quando a gente fala em responsabilidade do empregador acerca do acidente de trabalho, em razão do acidente de trabalho, a gente está falando da aplicação dos dispositivos do Código Civil que trata da responsabilidade civil. Com a reforma trabalhista, no âmbito da CLT, o capítulo específico que fala do dano extrapatrimonial. Quando a gente fala em benefício previdenciário, aí a gente está falando de uma demanda cuja natureza jurídica é previdenciária e esse encargo de pagar o benefício previdenciário não é do empregador. Então, são duas naturezas jurídicas que decorrem aí de questionamentos decorrentes do acidente de trabalho. Primeiro, a de cunho previdenciário e a outra de responsabilidade civil. Essa de cunho previdenciário, problema com o benefício, não conseguiu o benefício, quer renovar o benefício, a competência não é da Justiça do Trabalho. Quem é que vai estar no polo passivo dessa lide? Quem é que vai estar no polo passivo da demanda? É o INSS. O que é competência da Justiça do Trabalho será, obviamente, os questionamentos decorrentes da responsabilidade civil do empregador em razão desse acidente de trabalho. Então, primeira questão prejudicial que a gente tem que resolver quando a gente trata de uma instrução da prova do acidente de trabalho é primeiro se houve o vínculo empregatício. Em havendo o vínculo empregatício, provando-se o acidente, que o acidente de fato ocorreu, como é que este empregador ele pode ser responsabilizado? Aí vai entrar a questão da responsabilidade civil, que originariamente a gente encontra fundamento lá no Código Civil por meio do artigo 927 e seguintes. Repito, com a reforma trabalhista no capítulo que trata do dano extrapatrimonial específico dentro da CLT, capítulo esse inclusive que é de constitucionalidade duvidosa em razão daquela tarifação a respeito do que se chama dano extrapatrimonial. Então tá, eu resolvi o vínculo empregatício. E aí eu vou atrás do conceito do acidente de trabalho. Onde é que eu acho o conceito de acidente de trabalho? Não é na lei trabalhista, é na lei previdenciária. O conceito de acidente de trabalho a gente vai encontrar
no artigo 19 da Lei 8.213 de 91. E para que eu caracterize esse acidente de trabalho, isso é importantíssimo, pessoal. O acidente de trabalho típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico. Aí é onde está aquela questão do nexo de causalidade, ou seja, ele se inabilitou por conta do serviço, em razão do serviço, pela prestação dos serviços em benefícios do empregador. Essa é a discussão. Só que o mais importante é qualquer acidente, é qualquer infortúnio que, em razão dessa prestação de serviços, vai caracterizar o acidente? Não, não é. É somente aquele infortúnio apto a provocar lesão corporal ou perturbação funcional que vai causar morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laborativa para o trabalho. Segundo ponto, quando a gente trata de acidente de trabalho, de instrução no que tange essa matéria de acidente de trabalho. Não é qualquer infortúnio que é caracterizado como acidente de trabalho. Só será caracterizado como acidente de trabalho aquele infortúnio que cause morte ou inabilite o empregado de forma temporária ou definitiva para o trabalho. Eu posso ter um infortúnio, posso ter um acidente no decorrer da prestação de serviço, mas isso não vai requerer o afastamento do empregador. Então, não vai incidir as consequências jurídicas previstas nem na lei previdenciária e nem, no caso, na responsabilidade civil para este empregador. Então, eu tenho que ter a diminuição da capacidade laborativa. Só caracterizo o acidente de trabalho se houver a diminuição da capacidade laborativa ou a perda, em casos mais graves, dessa capacidade laborativa ou ainda a morte do empregado. E aí, pessoal, isso, na verdade, tem que ficar provado na instrução processual, se realmente se houve perda da capacidade laborativa, se ele se afastou, se ele não se afastou. No que tange a essa prova inerente a afastamento previdenciário, é claro que essa prova, ela é uma prova documental, ela é uma prova que ela vai depender da concessão do benefício pelo INSS. Essa prova ela entra no processo a título de prova documental. Isso é fácil de provar. O recebimento de benefício previdenciário, ainda que seja como auxílio acidente ou como auxílio doença ou auxílio doença acidentário, isso aí por si só já prova a necessidade de afastamento e já prova que o reclamante, o empregado, ficou inabilitado para o serviço de forma temporária ou de forma permanente. Então, provar a incapacidade laboral prova-se pelo recebimento de benefício previdenciário. Lembrando que o afastamento pelos 15 primeiros dias é considerado como interrupção contratual e a partir do 15º dia, como suspensão contratual, o empregado vai receber o auxílio doença e aí o empregador, não vai ter, digamos assim, ônus financeiro no que tange ao recebimento desse auxílio doença. O custo é do INSS. Agora, pessoal, outra dica que eu deixo aqui para vocês. Não existe obrigação legal, eu não tenho previsão legal para isso, para que o empregador arque com diferenças remuneratórias em razão do salário que o empregado recebia e o benefício previdenciário que ele está recebendo. A lei previdenciária prevê
uma forma de cálculo do benefício, prevê a base de cálculo e prevê o percentual. O auxílio-doença, o empregado ele recebe 91% daquilo que se considera como salário de contribuição. Não existe paridade entre o benefício previdenciário e o valor da remuneração desse empregado. Não tem lei que garanta essa paridade. Então, o empregado não possui direito a que o empregador pague essas diferenças salariais em razão do valor do benefício. Pode ser que ele pague a título de dano material, mas por conta da diferença entre o valor da remuneração e o valor do benefício, não existe essa obrigação legal. Então, para o pessoal que está chegando agora, o que a gente tem até aqui? Como é que eu vou instruir uma demanda de acidente de trabalho? O primeiro passo, eu vou ter que resolver a questão do reconhecimento de vínculo. Tenho que definir se há ou não o vínculo empregatício. Não adianta mandar fazer perícia, não adianta protestar pela produção de prova oral, se não está definido realmente se há o vínculo empregatício. O primeiro passo é produzir a prova acerca do vínculo empregatício. E produzir essa prova acerca do vínculo empregatício vai depender da tese da defesa. A defesa tanto pode apresentar uma tese de negativa total, como pode apresentar uma tese de prestação de serviço, como pode reconhecer aí que o vínculo é incontrovérsia. Então, resolvi o vínculo, eu vou observar como é que este empregador ele pode ser responsabilizado em razão do acidente de trabalho. Existem dois tipos de responsabilização quando a gente fala nessa temática de acidente de trabalho. A de natureza civil, a de natureza previdenciária, a questão dos benefícios do INSS, que não é competência da Justiça do Trabalho. Qualquer questionamento acerca do pagamento de benefício, a competência será da Justiça Comum e a demanda será contra o INSS. Contra o empregador, o que é que pode estar sendo postulado conforme a competência da Justiça do Trabalho? A questão da responsabilidade civil. Pode-se questionar aí o pagamento de indenização a título de dano moral, a título de dano material, em razão da ocorrência desse acidente de trabalho. O terceiro passo é verificar se o infortúnio sofrido pelo empregado, se o infortúnio sofrido pelo reclamante, de fato caracteriza-se como um acidente de trabalho, conforme as definições trazidos nos artigos 19 e 20 da Lei Previdenciária, Lei 8.213 de 91. E o principal aspecto que deve ser verificado para configurar esse acidente é se esse infortúnio sofrido pelo empregado se inabilitou este empregado para a prestação de serviço. Se não tiver inabilitado, se ele continuou trabalhando normal, então, pessoal, não adianta nem prosseguir na discussão acerca de responsabilização do empregador. Agora, se o infortúnio inabilitou este empregado, ainda que de forma temporária, aí sim tem como se prosseguir com a discussão acerca de eventual responsabilidade do empregador no que tange à ocorrência do acidente de trabalho. E aí, pessoal, prosseguindo nessa discussão, eu já vi que tem aqui as perguntas, a gente segue na instrução. Qual é o principal meio de prova que se utiliza nessas demandas de acidente de trabalho? Professora, é a perícia. Então, a gente tem que indagar para que serve a perícia. A perícia serve justamente para atestar se tem a enfermidade, se existe essa enfermidade, se essa enfermidade ela decorreu da prestação de serviços ao empregador, porque eu tenho enfermidades mórbidas, degenerativas, que não têm absolutamente nada a ver com a prestação de serviços.
Então, eu verifico pela perícia se existe a enfermidade, a primeira coisa, tem mesmo a doença ou não tem. Segundo, se tem a doença, se essa doença decorre da prestação de serviços, ou se é uma concausa, foi agravada pela prestação de serviços, ou se é totalmente desconexa com a prestação de serviços. E terceiro, importantíssimo, que isso venha no laudo. Se o reclamante, empregado, que alega ter sofrido o acidente, ficou incapacitado para o trabalho. São 3 pontos que o perito médico ele tem que deixar muito claro no laudo. Qual é a enfermidade, se a enfermidade decorre da prestação de serviços de forma direta ou indireta, e ainda que haja enfermidade, que essa enfermidade ela decorra da prestação de serviços, se incapacitou o reclamante ou empregado para o ofício que exerceu. Eu peguei um processo, pessoal, recentemente, interessantíssimo, que o laudo deixou, eu faço sempre, alguns quesitos, o laudo deixou bem claro que o reclamante, de fato, tinha sofrido o acidente foi um corte no dedo, e aí ele perdeu 5% da mobilidade do dedo. Isso ficou no laudo dizendo que ele realmente tinha sofrido corte, que o corte era da máquina com a qual este reclamante trabalhava, que ele perdeu 5% da mobilidade do dedo, mas que essa perda de 5% da mobilidade do dedo não influiu em nada na sua prestação de serviços. Ou seja, o laudo ficou muito claro no sentido de que o reclamante poderia continuar trabalhando na mesma função que ele exercia antes do corte, que isso não ia impactar em nada na vida profissional dele. Isso ficou muito claro no laudo. E isso, obviamente, pessoal, vai impactar diretamente no que tange a responsabilidade civil do empregador. No eventual indenização, ela vai ser fixada conforme a culpa do empregador, via de regra, e o grau de incapacidade laboral sofrida, experimentada pelo empregado. Nesse mesmo laudo, também ficou muito claro que o período que o reclamante ficou incapacitado foi só o período da recuperação, 4 meses. De fato, durante os 4 meses, que foram os 4 meses contratuais que ele recebeu o benefício previdenciário, ele não tinha condição de trabalhar. Mas uma vez recebida a alta, ele voltou a trabalhar aí normalmente. Então, é importante que o laudo traga essas informações. Qual é a enfermidade, se essa enfermidade decorre diretamente dessa prestação de serviços e qual é o grau da incapacidade laboral, se temporária, se definitiva. Isso porque, pessoal, aí nesse caso o laudo ele é importante, nesse caso ele é importantíssimo, porque o juiz não tem conhecimento técnico em medicina para poder estar verificando essa enfermidade. Então, o juiz precisa ser auxiliado por este médico, pelo laudo pericial, para que o juiz possa estar tirando aí as respectivas conclusões e possa, no caso, estar fixando a eventual indenização. Nesses casos onde existe a incapacidade laborativa, o juiz precisa desse laudo pericial médico. E, pessoal, aí já é uma prova que tem que ser requerida, tem que ser produzida, e os juízes, muitas vezes, de ofício mesmo, já determinam a realização da perícia, porque não tem como o juiz, chegar a essa conclusão sem esse auxílio da prova pericial. Então, é um caso importante onde a prova pericial é imprescindível. Instruir demanda que versa sobre acidente de trabalho, o laudo pericial, a necessidade do laudo pericial vai sempre ser algo imprescindível,
vai ser imprescindível se no processo eu vou discutir o grau de incapacidade laborativa. Se do acidente de trabalho, de fato, eu vou discutir o grau da incapacidade laborativa ou se eu vou discutir a existência da própria enfermidade. Eu posso pegar um processo onde o empregador negue aí o nexo de causalidade ou negue a própria enfermidade, que ele não tinha essa enfermidade. Aí somente o médico vai poder dizer se a enfermidade existia ou não. Ah, professora, como é que eu vou saber se eu preciso do laudo? Você vai por esse parâmetro que eu disse para vocês. Você precisa da prova da enfermidade, ver se realmente a enfermidade existia. Então, quem é que pode atestar se ele está doente ou não? É o médico, não é o juiz. Então, eu vou precisar do laudo. Não, eu tenho certeza que ele estava doente, mas eu não tenho certeza se decorreu da prestação de serviços, se ele adoeceu trabalhando para aquele empregador. Quem é que pode atestar esse nexo de causalidade? Se aquela doença não é uma doença degenerativa, se não é uma doença pré-existente, se não é uma doença etária, somente o médico. O juiz não pode atestar. Então, eu preciso do laudo pericial. E eu preciso, se for o caso, verificar o grau de incapacidade laborativa. Quanto de capacidade laborativa esse empregado perdeu? Somente o médico aí pode atestar. Eu dou um exemplo para vocês. O motorista, por exemplo, que sofre um acidente de trabalho e perde a visão, ele vai ficar inabilitado para a função de motorista, sem sombra de dúvidas. O empregado que trabalha com membro superior, se há aí, né, uma amputação da mão, uma amputação do dedo, pode ficar inabilitado permanentemente para o exercício daquela função. E aí é o perito que vai ter que estar discorrendo sobre isso, chegando a essa conclusão, porque, repito, o juiz não tem, via de regra, esse conhecimento técnico específico. A gente teria que pensar no juiz que agregasse também a profissão de médico do trabalho. Então, você se faz essas 3 perguntas. Preciso provar a enfermidade? Sim, laudo pericial. Preciso provar aí nexo causal? Sim, então é laudo pericial. Preciso provar o grau de incapacidade? Laudo pericial? Sim. Então, a opção vai ser, primeiramente, para fixar esses 3 pontos, a prova pericial. Não vai ter aí para onde correr. Já vou passar aqui. A Patrícia começou fazendo uma pergunta, o doutor Renato também. Quando o juiz dispensa a prova testemunhal, é porque já se convenceu? Doutor Renato, nessas lides de acidente de trabalho, quando o juiz dispensa a prova testemunhal, é porque a prova documental associada a esse laudo pericial é suficiente para resolver a demanda. E aí eu dou outra dica aqui para vocês. Quando isso acontece, geralmente é porque não há necessidade de se investigar a culpa do empregador. Quando há necessidade de prova testemunhal, geralmente é porque eu preciso investigar o grau de culpa do empregador. Se eu não tenho que entrar nesse questionamento, se eu não preciso investigar o grau de culpa, então eu não vou entrar aí, não vou precisar da prova testemunhal. E aí, pessoal, veja bem, o grau de culpa, aí o laudo não pode atestar. O grau de culpa, a gente precisa agregar outras provas, como também a prova documental, como, por exemplo, o PPRA, né? Ou seja, o Programa de Prevenção do Risco Ambiental, entrega de EPI, isso pode ser provado mediante documento. E se houver a necessidade, no sentido de investigar esse grau de culpa, aí eu vou para a prova oral. Então, se o juiz dispensa, não é porque ele já se convenceu necessariamente do resultado, é porque aquele conjunto de provas já carreados aos autos, como em especial a prova pericial, laudo pericial e a prova documental, é suficiente para julgar a demanda, seja em benefício do reclamante, seja em benefício do reclamado. Agora eu digo para vocês, tá, doutor Renato, existe uma tendência de ter um laudo pericial, não vão produzir prova não. Depende.
O juiz pode não querer produzir a prova, né? Entender que não é necessária, mas vocês podem estar protestando. Não, doutor, mas eu quero ouvir minha testemunha. Quer ouvir sua testemunha para quê? Para provar que o reclamante não usava o EPI. Era entregue, mas ele não usava. Isso pode aliviar o valor da indenização. E aí é onde entra a importância da atuação do advogado nesse tipo de audiência. O juiz pode entender que não é preciso, mas você pode entender que é preciso e pode protestar pela oitiva de sua testemunha, mas saiba para que e o que você vai provar mediante essa testemunha, para você justificar isso perante o juiz. Não, doutor, eu preciso ouvir minha testemunha, eu quero ouvir, protesto pela oitiva testemunha, porque eu quero provar que ele não usava o EPI. Então, isso eu entendo como necessário. E aí você justifica a produção dessa prova oral. Entender o para quê. Não é dizer, eu quero ouvir minha testemunha. Quer ouvir a testemunha para quê? Não sei. Não, tem que saber para que você quer ouvir a testemunha. Existe uma finalidade específica, tá? A Patrícia está comentando que um cliente teve uma hérnia adquirida no acidente de trabalho devido ao peso. Hérnia de disco, comum. É comum, Patrícia. E aí quer saber se após retornar ao trabalho teve uma recôndita. Ele pode pedir nova perícia e se afastar do acidente de trabalho, mas desta vez aí é com o INSS, Patrícia. Aí entra na questão da diferenciação daquela natureza jurídica. Questão de benefício é com o INSS. O empregado adoeceu, se afastou, recebeu o benefício previdenciário a título de auxílio-doença. Voltou e, no caso, teve aí a recôndita. Nesse caso, ele pode até prorrogar o benefício, mas ele tem que ser encaminhado novamente para uma nova perícia, passar pela perícia do INSS para que o INSS diga se de fato, né, é uma reincidência, é a mesma doença, é a mesma enfermidade, se é uma nova. Porque quem vai inicialmente atestar isso é a perícia do INSS. Professora, mas eu fui lá no INSS, eu não concordo, né? O afastamento foi o que deu pelo Código 91, foi pelo 31. Aí é onde entra a questão da competência. A demanda não será contra o empregador, a demanda será contra o INSS para questionar aí, né, que deveria ter sido afastado por acidente de trabalho. Paralelamente a isso, você pode mover uma reclamação trabalhista contra o empregador para caracterizar esse acidente e a responsabilidade civil. Paralelamente a isso, pode. E se o juiz do trabalho reconhecer o acidente de trabalho, você pode levar a sentença como meio de prova lá na ação a ser ajuizada contra o INSS para reforçar a sua tese. Mas é bom lembrar que as esferas, elas são independentes. Então, eu posso reconhecer, professora, eu posso reconhecer um acidente de trabalho aqui na Justiça do Trabalho para fins de responsabilidade civil do empregador e ter um benefício negado numa ação judicial contra o INSS? Pode, porque as esferas são independentes. As consequências jurídicas são diferentes. Por isso que eu disse, do acidente de trabalho, eu tenho consequências jurídicas com natureza jurídica diferentes. Uma previdenciária, que você vai discutir lá na justiça comum, e uma de natureza trabalhista, que você vai discutir aqui, em especial, a responsabilidade civil do empregador em razão desse acidente. É claro, né, pessoal, que sendo reconhecido um acidente de trabalho pelo juiz do trabalho e o reclamante, empregado, se valendo disso como prova, é uma prova muito contundente que de fato ocorreu, né, pela prestação de serviço. Isso deve influenciar aí o entendimento lá do juiz que estará apreciando a demanda contra o INSS. A Cristina está comentando. A questão da perícia, exatamente, ele tem que ser encaminhado para uma nova perícia. O doutor Elando está perguntando, laudo pericial afastando o nexo e com causal.
A prova testemunhal poderia fornecer elementos ao juiz para julgar contra a conclusão do laudo? Elana, sua pergunta é importantíssima. Existem casos, né, que a gente precisa desse laudo processual, desse laudo pericial pelo médico do trabalho, mas o laudo não vincula o juiz. O laudo, ele não vincula o juiz. Então, você pode produzir a prova testemunhal para tentar desconstituir a conclusão do laudo? Pode, você pode estar se utilizando dessa prova testemunhal e o juiz julgar contra essa conclusão do laudo. Não existe aí a hierarquia entre as provas. O laudo, ele pode ser afastado por meio aí de outras provas. Então, se no caso o laudo ele não respondeu a todos os questionamentos, não foi muito claro, deixou de apreciar questões importantes em razão desse nexo causal e concausal. Então, você pode sim e deve estar postulando pela produção dessa prova testemunhal justamente para afastar a conclusão aí do laudo pericial. Eu vou dar um exemplo, Elano, onde isso é importante. O reclamante, ele alega que adoeceu, isso é um processo, eu peguei um processo nesse sentido. O reclamante, ele alega que adoeceu em razão de um acúmulo funcional. Ele adoeceu porque ele acumulava as funções. A função de, por exemplo, estoquista com motorista. E aí a função dele principal era estoquista e ele disse que também fazia essa questão de motorista de caminhão, mas no acúmulo de função. E aí ele disse que ele adoeceu porque, no caso, ele acumulou essa função. E aí foi feita a perícia, foi constatada em um determinado tipo de lesão por esforço repetitivo. E aí a empresa disse, não, eu vou produzir minha prova oral. Para que essa prova oral? Para provar que não houve o acúmulo de função. O laudo pericial, ele atestou que a LER foi adquirida em razão do exercício dessa função de motorista, que o reclamante alegava que era uma acumulação de função. Precisava do laudo porque eu precisava saber se a LER decorria do exercício da função de estoquista ou de motorista ou das duas cumuladas, porque se fosse a de estoquista, nesse caso, se a questão do acúmulo de função nem iria influenciar em eventual responsabilidade ou iria só influenciar no montante das condenações. Mas o que a empresa, o que o laudo atestou? Que a LER foi adquirida em razão de um possível exercício de uma função de motorista, que haveria essa conexão. Mas a empresa provou por meio de prova oral, testemunhal, que ele não acumulava essas funções. E quando ele exercia a função de motorista, era de forma muito esporádica. Muito esporádica. E aí, Elano, foi, no caso, considerado no julgamento essa prova testemunhal e foi afastada aí eventual responsabilidade civil do empregador, porque o empregador provou que ele não acumulava aí função. Outro caso, né, que aconteceu também, o empregado, ele também alegou acidente de trabalho, que se acidentou operando máquina de forma habitual no exercício da sua função. E aí foi feito o laudo e tudo, foi atestada a enfermidade, mas o empregador provou, mediante prova oral, testemunhal, que a função que esse reclamante exercia era uma função de chefia. Então, ele não operava a máquina diretamente, ele dava as coordenadas e ordens e supervisionava os operadores de máquina. E a empresa comprovou isso aí.
e foi afastado também eventual responsabilidade civil desse empregador. Então, é sim uma boa prática, dependendo do resultado do laudo pericial, o advogado protestar pela produção da prova testemunhal, primeiro porque não há hierarquia entre as provas, segundo porque o juiz não se vincula ao laudo pericial, muito embora eu reconheça que o conhecimento técnico específico nessa área médica é algo muito peculiar, muito específico que o juiz não detém, então ele precisa desse auxílio. Mas não vincula o juiz no seu julgamento. Então, pode o juiz afastar a conclusão do laudo com base em outras provas? Sem sombra de dúvidas. Aí a gente tem que ver cada caso, como eu coloquei para vocês. Esse caso do acúmulo de função, que provou que não acumulava. Esse caso do empregado que se qualificou como operador de máquina, mas na verdade ele exercia um cargo de chefia, então ele não operava máquina diretamente. Tudo isso pode afastar a responsabilidade civil do empregador e será a prova oral a responsável aí pelo afastamento da conclusão desse laudo. A Patrícia está corrigindo, ela falou recôndita, tá, Patrícia? Vou colocar aqui pro pessoal, seria, né, a reincidência da doença, a volta da doença, a gente percebeu também, não se preocupe. Eu acho que já foi respondido o questionamento. A Cristina está perguntando se no primeiro acidente emitiu CAT, segundo acidente não houve emissão, se ficou afastada, INSS deu alta, no retorno demitido. Aí, Cristina, exatamente, depende de tudo isso, mas o caminho para os afastamentos previdenciários por acidente de trabalho, o caminho é esse, tá, pessoal? A empresa encaminha para o INSS marca a perícia, o empregado se submete, passa pela perícia do INSS, é o INSS que vai definir, se for o caso, o tipo de benefício. Recebeu a alta do INSS e volta a trabalhar. No caso de uma reincidência da mesma doença, ele pode ser encaminhado novamente e vai se submeter a uma nova perícia. Esse é o procedimento administrativo. O grande problema, pessoal, é quando o INSS diz que o empregado está apto àquela questão e a empresa diz que esse empregado está inapto. Aí começa uma briga entre o empregado e o INSS para restabelecer o benefício. A empresa diz que ele não tem condição de trabalhar e o INSS diz que ele tem condição de trabalhar. Não existe um alinhamento entre a empresa e o INSS, aí começa uma briga do empregado contra o INSS para restabelecer ou pela concessão aí respectiva do benefício. Deixa eu ver aqui se tem mais algo. A Cristina está colocando o motoboy que se acidentou e não consegue mais exercer a função. Aí a gente tem, Cristina, um dano material caracterizado. Por quê? Porque ele ficou inabilitado de forma permanente para o exercício de determinada função. E lá o Código Civil prevê o pagamento a título de dano material correspondente aos valores da função para a qual o empregado se inabilitou. O Código Civil, obviamente, não usa a terminologia empregado, mas para qual aquele que sofreu o dano, o ofício para qual ele se inabilitou. Pode ser que o empregador ele seja compelido a ressarcir esse dano material, sem sombra de dúvidas. Deixa eu ver aqui se tem mais algum questionamento para a gente poder prosseguir. A Cristina está colocando a importância dos quesitos, sim, em relação ao laudo pericial, existe a oportunidade do advogado de cada parte estar fazendo aí os quesitos específicos. É importante que os quesitos eles fiquem atentos à questão da definição do acidente de trabalho. A gente sabe que tem um acidente de trabalho típico, que é definido pela lei previdenciária, e o acidente de trabalho aí que é equiparado, né? A questão das doenças do trabalho, das doenças profissionais, das doenças ocupacionais.
A Patrícia está perguntando como resolver o limbo previdenciário. O limbo previdenciário, Patrícia, não tem regulamentação legal. Não existe regulamentação legal. Quem está construindo essa solução é a jurisprudência. E a jurisprudência tem se entendido que quando o próprio empregador considera o empregado inapto para o trabalho, enquanto ele resolve essa demanda lá com o INSS, o empregador deva sim arcar com os salários do período em razão da função social da empresa. Mas é um entendimento jurisprudencial, não tem lei específica que regule essa situação. É um entendimento que está sendo construído aí pela jurisprudência. Qual é o problema que eu vejo? Essa demanda contra o INSS pode ser uma demanda muito demorada. Aí o empregador vai ficar pagando esses salários indeterminadamente, por período indeterminado. É isso que a gente tem que ficar atento. Será que a função social da empresa, o dever constitucional em relação à propriedade privada garante esse pagamento de forma indeterminada? Mas a jurisprudência tem se inclinado nesse sentido, ser ônus do empregador. A Cristina está perguntando, no caso não tem reparação pela perda dos 5%? Não, teve reparação sim, Cristina, mas a que título? A título de dano moral, e teve a reparação a título de dano material, no exemplo que eu dei para vocês, pelo período que ele ficou inabilitado para o serviço. Então, a reparação maior dele foi a título de dano moral, e os 4 meses que ele ficou afastado, em termos aí de danos emergentes e lucros cessantes, ele teve a devida reparação. Agora, ele não perdeu nada de capacidade laborativa e nem teve dano estético. Isso ficou muito claro, nem perda de força, nada. Muito claro lá no laudo pericial, mas ele foi reparado sim. Agora, ele foi reparado proporcionalmente à culpa do respectivo empregador. Dependendo do grau de incapacidade, posteriormente é viável ingressar com nova ação requerendo pensão. Por isso, Maria, que é importante a definição desse grau de incapacidade no decorrer da demanda judicial. Certo? É preciso que fique definido esse grau de incapacidade, porque a sentença ela vai transitar em julgado, vai fazer coisa julgada. Então, se o juiz, determina ou não o pagamento de pensão a título de dano material, isso vai transitar em julgado e não vai ser possível ingressar com a nova ação discutindo o mesmo fato. Agora, o que eu tenho observado nos laudos periciais mais recentes? Quando é uma doença que ela pode estar se agravando, o laudo pericial está sugerindo uma nova reavaliação a partir de tanto tempo. Do mesmo jeito que pode ser que o reclamante melhore, pode ser que ele piore. Então, se é uma doença que tem uma condição, digamos assim, continuada, vai entrar naquelas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, onde o valor da indenização, o valor, o quanto estabelecido a título de condenação, isso é muito claro naqueles processos que versam sobre prestação alimentícia, ele pode ser revisto, ele pode ser reavaliado. Quando, digamos assim, é uma doença continuada, mas que tanto o reclamante pode melhorar e reaver essa capacidade, como ele pode piorar e perder essa capacidade total. Mas isso tem que ficar muito claro na demanda, no laudo pericial, nas provas que foram produzidas, que aquele estado de fato do empregado, ele não é um estado definitivo. A maioria dos processos que a gente pega quando trata de acidente de trabalho atesta um estado definitivo de doença de incapacidade do reclamante. Mas eu tenho um PEG sim
laudos periciais, sugerindo uma reavaliação que abre caminho para a gente estar revendo os montantes de condenação conforme esse grau de incapacidade laboral. Vai entrar nas situações específicas do Código de Processo Civil, onde permite aí essa modificação do julgado, em razão dessa continuidade. A Patrícia ainda está comentando aqui o caso dela, né? Que o cliente recebeu alta, a empresa não aceitou de volta, foi com pegou o laudo para indicar que ele não tinha condição de retorno ao trabalho. Ele tem que retornar para o INSS, Patrícia, por meio de um novo encaminhamento, ou ingressar com uma demanda contra o INSS. A Adriana está comentando que teve um caso que o perito concluiu que o reclamante estava inapto, que suas atividades eram desgastantes, mas que tratava-se de uma doença degenerativa. Adriana, é muito comum a gente encontrar esse tipo aí de doença, né? Onde o laudo atesta que realmente a doença era degenerativa, era decorrente de faixa etária, era decorrente de fatores completamente alheios ao ambiente de trabalho, externos. Assim, o reclamante, o empregado, adoeceria de qualquer maneira, esse é o entendimento. De qualquer forma, ele iria adoecer, se for uma doença degenerativa. Então, não é incomum a gente encontrar casos nesse sentido. O problema é o perito. Tem que ser um perito diligente, tem que ser um médico profissional bom, para que ele possa, de fato, estar fazendo essa diferenciação. Quando é uma doença degenerativa, quando é uma doença etária, e quando é, de fato, uma enfermidade que foi adquirida em razão da prestação de serviços. A Patrícia está perguntando se pode fazer pedido indenizatório no trabalhista inussível. Depende contra quem você vai mover a ação, tá, Patrícia? Se a ação for contra o empregador, vai ser aqui na Justiça do Trabalho. Se for contra o INSS, será na Justiça Comum. E aí a gente vai verificar todos aqueles requisitos da responsabilidade civil. Precisa comprovar o dano, a conduta ilícita e o nexo aí de causalidade. Mas sim, a depender do que você vai pleitear e contra quem você vai pleitear, sim. A Adriana está colocando, né, que o reclamante tinha 45 anos, trabalhou 17 anos para a mesma empresa, na mesma função e que foi em decorrência das atividades. Ou seja, Adriana, o juiz foi de encontro ao laudo pericial nesse caso, né? Ou seja, não considerou o laudo e considerou a prova testemunhal, né? Com certeza, ou a prova testemunhal ou a prova documental. Influenciou, né, o convencimento do juiz com a prova de longo trabalho aí para o mesmo empregador e das condições desgastantes. Acredito que tenha tido prova acerca dessas condições desgastantes para influenciar a decisão do juiz. O Ramos está perguntando, quando o juiz investe a produção de provas ao ouvir antes as testemunhas e posterior o perito. Aqui, o Ramos, segue uma ordem de prejudicialidade. No meu entender, para a gente não estar por uma questão de economia processual, não precisar estar produzindo prova desnecessária. Então, por exemplo, se eu preciso reconhecer o vínculo, eu não vou, por enquanto, determinar a realização de laudo pericial. Eu vou produzir a prova oral no que tange ao reconhecimento desse vínculo empregatício. Se, no caso, for caracterizado o vínculo, eu prossigo com a instrução no que tange ao objeto, o acidente de trabalho, as consequências jurídicas desse acidente de trabalho. Preciso esclarecer o laudo por meio de testemunha, complementar, impugnar, eu preciso da prova oral, então eu vou determinar a produção de prova oral acerca desse aspecto aqui do que foi evidenciado no laudo. Não existe uma ordem pré-determinada que primeiro eu devo, né, ouvir o perito, depois eu devo ouvir as testemunhas, depende dessas questões de prejudicialidade que eu tenho que ir resolvendo no processo. Se o laudo está perfeito, se não há impugnação ao laudo, se todos os quesitos foram respondidos,
É preciso ouvir o perito? Não vai ser, muito que provavelmente precisa ouvir esse perito. Então, posso ouvir as testemunhas para comprovar fatos inerentes ao laudo que afaste a responsabilidade, posso determinar a produção da prova oral nesse sentido. Então, não existe uma ordem específica, se primeiro eu vou ouvir o perito, se primeiro eu vou ouvir testemunha, se eu preciso de testemunha, se eu preciso ouvir o perito, eu preciso seguir uma ordem de prejudicialidade onde eu não esteja produzindo prova desnecessária, por uma questão de economia processual. Professor, e como é que eu vou avaliar isso? A gente só tem condição de avaliar isso diante de um caso concreto. Não tem como a gente avaliar isso, né, de forma hipotética. Vai depender o quê? Vai depender se o vínculo é controvertido, se não. Vai depender se houve afastamento previdenciário ou não. Vai depender, no caso, se o empregador, ele alega alguma das excludentes de responsabilidade civil, como culpa exclusiva da vítima, como culpa de terceiro. E aí a instrução deve seguir nesse sentido, caminhar com base nessa finalidade. A gente não vai produzir prova desnecessária. E para a gente não produzir prova desnecessária, a gente tem que identificar qual é o fato que precisa ser provado. Não, tudo bem. Aqui no caso da Adriana, o perito disse que era doença degenerativa, mas ele trabalhou 17 anos numa situação muito desgastante, que pode ter contribuído para a respectiva doença. Como é que eu vou provar isso?